Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Vem do Céu. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a fantástica experiência de quase morte de Linda Nogueira. Ela teve complicações devido a uma grave hemorragia e de repente ela saiu fora do seu corpo, onde ela foi levada para outra dimensão através de um ser espiritual, onde ele mostrou para ela um grande telão e neste telão estava sua filha que havia falecido. A sua experiência é completamente rica em detalhes e vale a pena conferir a cada minuto dessa experiência. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Então, sem mais delongas, vamos para a experiência de Linda Nogueira. Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver este vídeo, mas que Deus te abençoe, seja qual horário você for ver este vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre EQM. E vamos lá então. Era dezembro de 1979. Eu estava grávida, estava de 3 meses grávida e de repente eu comecei a sangrar muito. Fui ao médico, só que antes o médico era pertinho, o hospital era pertinho. Então eu tomei um banho antes e coloquei absorvente para ir ao médico e chegando lá, ele disse que não tinha sangramento nenhum, examinou, disse que eu não tinha perdido o bebê, que eu podia ir para casa, que estava tudo bem comigo e com o bebê. Você não vai discutir com o médico, né? Aí eu voltei para casa, continuei tendo sangramentos e estava com a receita do médico dizendo que não tinha perdido o bebê, não. Eu tinha 2 filhos pequenos, um com 3 e outra com 5. Não, a minha mais velha tinha 7 anos. E então, eu ali naquele hospital, perto, mas eu já tinha ido lá, não ia voltar lá. E continuei com aquele mesmo problema. Dentro de 3 dias eu fui para o centro da cidade, eu tinha que resolver uns problemas no centro da cidade. Eu morava em São Paulo, Guarulhos, estava em Guarulhos. E a Santa Casa de Misericórdia era pertinho de lá da minha casa. Então, eu fui para a cidade e comecei a sangrar muito, muito, muito. Até quando eu desci do ônibus para entrar em casa, eu desci com vergonha, porque eu tinha me sujado toda, sujado o banco do ônibus. Eu desci correndo para minha casa, entrei debaixo do chuveiro, tomei um banho. Nisso a minha amiga estava lá em casa, ela tinha feito uma sopa para as crianças e falou para mim: você não almoçou, passou o dia todo sem comer, vai, toma uma sopinha antes de você ir para o médico, eu vou com você. Aí então eu tomei aquele pouquinho de sopa, né, e tive que sair correndo. E coloquei até um lençol dobrado porque não tinha mais condição de tanto sangue que eu estava perdendo. E quando eu cheguei lá no hospital, aquilo desandou. Eu entrei num banheiro que tinha lá na entrada, né, para ficar escondida dos outros pacientes, porque eu estava com vergonha. Imagina só, com vergonha, numa situação dessa, com vergonha, né? Aí, quando a minha amiga foi lá e chamou a enfermeira veio, trouxe uma cadeira de rodas e me colocou na cadeira de rodas e me levou lá para dentro. E me colocou lá numa sala de pré-parto, né? Estava perdendo o bebê. Aí, quando eu estava deitada, eu acabei expelindo o feto. Era um feto de 3 meses,
quase 4 meses já, estava bem formadinho, era uma menina, tinha os olhos azuis igual meu filho mais velho, né? E aí, daí a pouco, me fizeram um monte de perguntas se eu tinha provocado o aborto. Claro que eu não ia fazer isso nunca, porque eu era evangélica e era contra o aborto. Como sou até hoje contra o aborto, apesar de ser espírita, o espírita é contra o aborto. Então eu continuo sendo contra essa prática, né? Então, me levaram para a sala de parto. Me buscaram, aí o sangramento já tinha melhorado um pouco, mas ainda estava sangrando. Me levaram para a sala de parto e me colocaram lá. O médico terminou um parto que ele estava fazendo e veio me atender. Aí, eu julgo assim, porque eu não sou médica, eu não entendo. Mas como eu tinha tido uma hemorragia muito forte, eu acho que eu não poderia tomar uma anestesia geral. E o médico mandou me aplicar uma anestesia geral. Assim que ele aplicou aquela anestesia, a enfermeira foi conversando comigo e eu fui apagando, como todo mundo já sabe quando acontece, como que acontece numa anestesia geral. Só que daí a pouco eu percebi que do meu lado direito tinha outro médico, mas esse médico não estava na sala no momento da anestesia. Aí ele me segurou na minha mão e falou, vamos comigo? Aí eu falei, mas onde? Aí tudo bem, né? Eu saí e fui com ele, né? Não sabia o que era que estava acontecendo, fui com ele. E aí nós começamos a subir, ele segurando na minha mão, e a gente foi subindo, os dois de mão dada, atravessando as lajes do hospital. Eu nunca tinha visto coisa igual. Atravessávamos as lajes do hospital e fomos saindo fora do hospital. Aí eu comecei a ver os quintais lá de cima, as piscinas das mansões lá embaixo. Aí foi sumindo tudo. Aí, como num passe, assim, um segundo, nós fomos parar em uma sala, em um lugar que eu não sei onde, e as paredes eram de vidro. Sabe aquelas paredes de vidro de uma UTI? Só que era a parede inteira. E quem estava do lado de cá, via quem estava do lado de lá. Mas quem estava do lado de lá não via quem estava do lado de cá. Aquele senhor muito simpático, com aquele jaleco branco comprido, aquela calça escura, me falou, presta atenção lá que você vai ver algumas pessoas. Eu te trouxe aqui para você ver algumas pessoas. Aí eu olhei para aquele lugar lá fora, era um campo cheio de flores, um lugar muito bonito, florido, e o clima era tão agradável que não se sentia calor, não se sentia frio, era muito gostoso estar ali, era muito gostoso, sabe? Muito tranquilo. Aí eu fiquei olhando lá para fora para ver essas pessoas que ele disse que queria me mostrar. E daí a pouco eu comecei a ver caminhando, lá no meio daquele povo que estava passando, no meio daquelas flores, eram umas flores muito lindas, diferentes de todas as que eu já vi aqui. E olha que eu gosto muito de flores, eu conheço quase muitas flores. Não digo que eu conheço todas, mas conheço quase algumas, né? Bastante flores eu conheço. E era tão lindo ver aquelas flores, aquelas pessoas alegres caminhando no meio daquelas flores. Daí a pouco eu vi a minha sogra, que já tinha desencarnado,
de mãos dadas com uma filha que eu tive, a única filha que eu tive, né? A minha filha, que desencarnou, ainda bebê, com 3 meses de nascida, minha filha Débora. E aquela emoção foi tão grande de ver as duas. Eu nunca tinha visto a minha filha. Primeira vez que eu vi a minha filha. E ela estava tão bonita, estava crescidinha, não estava com 3 meses como ela desencarnou, estava mais crescidinha e andando de mão dada com a minha sogra, que tinha desencarnado também, né? As duas no meio daquele povo. Só que elas não podiam me ver. E a minha filha estava com um manto branco, do jeito que eu sepultei ela. E a minha sogra estava com a mesma roupa que ela foi sepultada. Então não restava dúvida nenhuma que eram as duas. E aquele senhor muito simpático olhou para mim e perguntou: está gostando da visão que você está tendo? Aí eu olhei para ele e falei assim: meu Deus, eu morri, eu estou morta, porque estou vendo aquela porção de gente, a minha sogra, a minha filha que já morreram, eu morri também. Aí eu caí de joelhos em prantos nos pés daquele senhor e pedi: pelo amor de Deus, me leva de volta. Eu não quero ficar aqui. Eu tenho filho pequeno. Me leva de volta, por favor. Aí ele me segurou pela mão, me colocou de pé e falou: você não vai ficar aqui ainda. Este é o seu lugar, mas ainda não é o momento de você ficar aqui. Fica tranquila, nós vamos voltar. Aí segurou na minha mão e nós começamos a regressar de volta para o hospital, mas no meio do caminho eu não via nada. Eu comecei a ver o meu corpo lá, deitado naquela maca, com aqueles aparelhos ligados, aquela maquininha lá no CTI. Eu falei: meu Deus, não é que eu morri mesmo? Eu estou desencarnada, porque eu estou vendo meu corpo ali. Aí, como assim, uma coisa inexplicável para mim naquela época, hoje eu consigo explicar perfeitamente aquilo que aconteceu. Eu comecei a levitar deitada sobre o meu corpo e fui abaixando e acoplando e entrando de volta no meu corpo. Quando eu consegui entrar no meu corpo de volta, que sensação ruim! Eu já tinha me arrependido de ter pedido para voltar, porque a sensação de retornar ao corpo semi-morto é tão ruim. Sabe, a sensação era muito ruim, era de um frio sepulcral, um frio horrível. E aí aquele moço simpático estendeu a sua mão a uma distância de uns 20, 30 centímetros do meu peito, sobre a minha mão que estava colocada no meu peito. E foi passando aquela energia gostosa, aquele calor que saía da mão dele, aquela energia foi penetrando no meu corpo. E eu fui melhorando, eu fui me sentindo melhor, fui melhorando. E nisso aquele senhor sumiu e eu comecei a retornar, a acordar daquele sono profundo da anestesia e o dia já estava amanhecendo. Quando eu cheguei no hospital devia ser umas 8 horas da noite e o dia já estava amanhecendo. Quando eu comecei a voltar a mim, pedindo água, com muita sede, e ninguém podia me dar água, eu ouvi as enfermeiras falando: não dá água para ela não pode beber água agora, porque senão ela morre.
E eu via meu filho, eu estava variando, meu filho tinha 3 anos só, eu pedindo água para o meu filho, sabe? Aí acordei de vez e me senti um pouco melhor, acabei dormindo um pouco, estava me sentindo cansada, fraca, né? Depois daquilo tudo eu estava muito fraca. Umas 9 horas da manhã, mais ou menos, me acordaram para falar com a médica que veio me visitar no quarto. E ela estava com a prancheta na mão, com os eletrocardiogramas na prancheta. Aí eu comecei a observar ela escrevendo lá. Eu comecei a observar aquelas linhas retas, quase retas. Primeiro teve reta, depois menos reta, mas quase linha reta. Sinal que eu tive uma parada cardíaca. Aí eu não entendo muito daqueles exames. Esperei a médica falar comigo, né? E ela me perguntou: você tem alguém que tem problema no coração na sua família? Falei que eu saiba, não. A minha filha de 3 meses morreu do coração. Ela tinha sopro no coração. Mas eu não sei se a minha família tem problema no coração. E então ela me disse, porque você teve uma parada de 1 minuto, nós quase perdemos você. Você deu um susto muito grande na gente. E eu agradeci a Deus e lembrando daquela visão maravilhosa, eu só tinha que agradecer a Deus, né? Aí mais tarde me deram alta, eu fui para minha casa, né? Porque era um procedimento simples, eu estava bem, me deram alta, eu voltei para minha casa. E o mais interessante de tudo isso que eu vou falar para vocês agora, bem sério, vou falar para vocês. Eu não vi anjo, eu não vi coisa nenhuma daquilo que eu tinha aprendido desde pequeno nas igrejas. Eu nunca vi nada igual, nada parecido. E ali eu vi pessoas normais lá naquele lugar. E o lugar estava reservado para mim também, né? Que aquele irmão me falou. E não existe anjos de asa, existe anjo sim, que esse irmão foi um anjo comigo, foi um anjo. E todas as minhas visões, eu sempre vejo pessoas boníssimas, bondosas, e nunca em igreja nenhuma, porque eles não têm conhecimento, entendeu? É por ignorância que eles não têm conhecimento sobre uma EQM, né? Ninguém nas igrejas não sabem explicar isso. Mas hoje, perfeitamente, eu consigo explicar. Pessoal, eu quero contatar a todas as pessoas que são inscritas aqui no canal, que tiveram experiências de quase morte ou experiências fora do corpo, para entrar em contato conosco no número que estará na descrição deste vídeo. Saibam, todos vocês, que essas experiências que vocês receberam foram um dom de Deus. Foi um grande presente celestial para a vida de todos vocês, para que vocês viessem compartilhar com as demais pessoas. Se você tem alguma vergonha de gravar um vídeo, então nós podemos fazer o seu vídeo ele ficar no anonimato. Nós estaremos ocultando a sua face, para que as pessoas não venham identificar você. Nós estaremos aqui aguardando ansiosamente as vossas experiências de quase morte. Que Deus venha abençoar a todos vocês.